Bienvenidos amigos de la generación Visión Latina a Entrevistas Latinas y hoy nuestro país invitado es Brasil, así que me acompaña nuestro corresponsal Alan Mayo. Alan, bienvenido a Entrevistas Latinas y bueno, gracias por ser ese puente para podernos comunicar con toda Latinoamérica y por supuesto también integrar a Brasil en este lindo proyecto de Visión Latina. Olá, toda a América Latina, eu sou Alan Maio e é um grande prazer estar neste espaço como painelista e neste episódio com uma convidada super especial, Ambra Nobre Sincope. É uma pessoa com um profundo conhecimento do mercado óptico e mais especificamente do mercado brasileiro. Por isso, hoje, o público terá a oportunidade de conhecer em primeira mão dados e experiências de alguém com grande expertise. Então, como vai, Ambra? Ambra, bem-vinda a Entrevistas Latinas. Olá, obrigado pelo convite. Espero hoje trazer informações relevantes sobre o mercado óptico, principalmente do Brasil, e que os nossos ouvintes fiquem atualizados com o mercado brasileiro, que é um mercado muito importante na América Latina. Obrigada, Marcela. Obrigado, Alan. Muito obrigado, Ambra. E a primeira coisa que nós gostaríamos de saber é, na sua visão, como o mercado óptico no Brasil tem se transformado nos últimos 2 ou 3 anos? Nós estamos passando por uma revolução silenciosa, né, que ela é a nível mundial, no sentido de que nós estamos aumentando o número de usuários de óculos por um fenômeno de que as pessoas estão vivendo mais tempo e a partir de uma determinada idade, ali a partir dos 40, 50 anos, a grande maioria já usa óculos, né, são os presbitas, então eles vão viver por mais tempo, que é uma ótima notícia, né, e vão usar óculos por mais tempo. E também estamos passando ali por aquela questão das telas, né? A gente hoje estamos muito mais conectados, né? Como estamos aqui agora conectados. Então as telas, o fenômeno das telas, a emissão da luz azul, faz com que algumas pessoas sintam a necessidade até precocemente de usar lentes de correção. E também as crianças, né, que elas já nascem conectadas hoje, né, a gente sabe que o menor número, a idade que tem o menor número de usuários de óculos são as crianças, mas essa realidade tem se transformado principalmente com relação às crianças míopes, né, ficam presas nas telas, não saem tanto para o ar livre, para brincar ao ar livre, enxergar de longe, né, treinar os seus olhos para enxergar de longe. Então, a gente tem ali um fenômeno que os médicos oftalmologistas já dizem que a gente vai ter aí uma crise de jovens míopes, né? Então, tudo isso faz com que o nosso mercado vá se transformando, que o número de usuários de óculos vai aumentando. E, especialmente no Brasil, nós temos um fenômeno ainda mais acentuado, né? Algumas mudanças legislativas estaduais com relação aos atendimentos, com relação aos bacharéis em optometria, em relação aos médicos oftalmologistas, algumas mudanças do Conselho Federal de Medicina. Então, essas mudanças legislativas que têm ocorrido têm também mudado um pouco o perfil do mercado brasileiro, especialmente. Então, estamos aí numa revolução silenciosa, muitas coisas acontecendo, e eu sempre digo que isso é muito bom, porque o que se movimenta não estagna, né? Então, ele vai se movimentando, vai mudando as características, e a gente não fica parado, o mercado vai evoluindo e todos nós, players e profissionais envolvidos com o setor óptico, podemos evoluir juntos. Así es, Ambra. Bueno, como tú lo dices, ha evolucionado mucho también el mercado en Brasil, por supuesto en toda Latinoamérica. Parte de esa evolución pues es la tecnología, las nuevas también tendencias. Creo que en toda Latinoamérica después de pandemia hubo también una transformación en todo nuestro sector salud visual. Y hablando de ese crecimiento en Brasil, ¿cuáles son como las principales ciudades o regiones que han incrementado la producción en fabricación de lentes y venta de lentes oftálmicos también?
Sim, Marcela, muito bem observado. Eu acho que todos os mercados, assim, a gente sente claramente que todos os mercados se transformaram após a pandemia. A pandemia trouxe novidades, né? Desde no Brasil de atendimentos por telemedicina, né? Que no nosso setor ainda é muito pequeno, mas em outras especialidades médicas, dermatologia, entre outros, se expandiu enormemente e não recuou mais. O Brasil, antes da pandemia, não atendia telemedicina, e durante a pandemia, foi permitido e perdurou. Hoje, a telemedicina no Brasil é uma realidade. Então, assim, uma evolução enorme em várias coisas, né? Principalmente com relação a essa conexão. Nós usávamos muito menos, né? Acho que o mundo inteiro usava menos webconferência, e hoje a gente usa muito mais webconferência. A gente percebeu, acho que todas as pessoas perceberam que essa conexão, essa tecnologia trouxe facilidades, ganhamos tempo, reduzimos distâncias e principalmente estamos de 3 países diferentes, unidos. Exatamente. E somos mais sustentáveis, né? Então a gente aprendeu algumas coisas muito interessantes, né? Que é possível estar perto mesmo estando longe, é possível se alinhar e se conectar via tecnologias, e o setor óptico, ele entendeu a mesma coisa, né? Então a gente percebe o quanto evoluiu a venda online, que todo canal de conexão com o cliente é um canal. Então a gente vê hoje no Brasil, né? Isso é uma realidade muito brasileira. Eu sei que os outros países trabalham com o WhatsApp, por exemplo, de um jeito um pouquinho diferente, né? Mas no Brasil, o WhatsApp, além de ser uma possibilidade de se conversar com as pessoas, é uma possibilidade de negócios. Então eu escuto inúmeras óticas no Brasil dizendo que a venda começa no Instagram, quando eles postam o modelo, passa pelo WhatsApp quando o cliente pergunta, porque o canal, às vezes, de conversar com a ótica não é uma plataforma, o e-commerce tradicional que a gente conhece, mas a pessoa quer tirar uma dúvida, tem ali uma questão, principalmente no produto óptico, que é um produto tão técnico, né? Então quer tirar uma dúvida, então vai para o WhatsApp. E ele termina no motoboy, levando para casa da pessoa a compra dela. Então, assim, é um formato que já existia de alguma forma, mas de uma forma muito pequena, mas que a pandemia trouxe de uma forma muito forte, né? Então intensificou-se os e-commerces, intensificou-se o uso das ferramentas, seja uma ferramenta simples como o WhatsApp, mas muito eficaz para o fechamento de uma venda, por exemplo, tirando ali uma dúvida e o cliente se sentindo atendido, porque muitas vezes o consumidor tradicional nosso do setor óptico, que muitas vezes ele tem mais que 40 e 50 anos, que são os usuários dos óculos de correção, né, ele, na sua maioria, são as pessoas com mais idade, ele passou por muitas transformações digitais, ele fica um pouco amedrontado ali de comprar, não receber. Então uma ferramenta tão simples, assim, tão importante, tão relevante quanto o WhatsApp, se torna uma ferramenta importante no fechamento da venda. É uma transformação grande, acredito que para todos os setores, mas para nós que somos o setor técnico e de saúde visual, é essencial, né? Porque o cliente se sente mais atendido, porque ele tem muitos canais para acessar, sabendo muitas vezes que há um endereço físico, caso ele não receba, ou que ele tenha alguma dificuldade, ele possa ir até essa loja, né, fazer uma reclamação ou tirar uma dúvida. Todas as tecnologias para tomada de medidas à distância, que é uma realidade. Os totens, né, que aqui no Brasil chamamos de totens digitais, que é aquela tomada de medida embarcada na tecnologia ali. Eu fui fazer novos óculos e fiquei assim, eu que gosto, sou engenheira, gosto de tecnologia, fiquei encantada ali, com medidas, você faz ali pelos totens, né, toda medida o técnico tá ali vendo no monitor, tirando medidas precisas. Isso tudo traz uma qualidade para os produtos ópticos importante, uma confiança do consumidor, né? E tudo isso, sem dúvida nenhuma, se transformou pós-pandemia. Mas tem também a parte que não é tão boa assim, né? Que é principalmente, a gente percebe que depois da pandemia,
O mundo inteiro tem sentido dificuldades econômicas, né? A gente sabe que tem uma onda aí, né? Que a gente teve o mundo teve muito mais dificuldade durante a pandemia, mas pós-pandemia a gente sente que é como se fosse uma onda, né? Então, aos poucos, a gente vai sentindo ali os efeitos dela. São produtos mais econômicos, né? As pessoas estão com mais dificuldade econômica, então a gente entende também que é um fenômeno ruim, né? Visto que os produtos óticos, como todos os produtos, quanto mais tecnologia, quanto mais qualidade, traz mais conforto visual para o nosso usuário de óculos. E à medida que as pessoas procuram produtos mais econômicos, né? Não que os produtos econômicos não possam ter qualidade, mas evidentemente qualidade tem custo. Então, quanto mais econômicos, quanto mais apertadas as margens, né, a entrega ali também fica um pouco mais comprometido. Então, a gente sente que isso também está acontecendo, sem falar da crise do luxo, né? Umas questões será que tem que custar isso mesmo? Por que custa tudo isso? Onde é que fabrica? Realmente é feito por artesãos ou é feito em algum país industrializado e vende-se uma ideia? Então, todas essas questões de luxo que foram pós-pandemia, né, que foram quando essas pessoas estão procurando produtos mais econômicos, tem trazido aí mais dificuldades, margens mais apertadas, mas considerando tudo que há de bom no setor óptico, eu ainda sou otimista de achar que nós estamos num caminho mais próspero e de menos dificuldade econômica do que outros setores da economia. E Ambra, segundo o que você conhece do mercado e tudo, que estratégias têm sido adotadas para manter a competitividade, mesmo diante de um cenário econômico desafiador? Eu estou falando não somente do Brasil, mas você sabe que agora há muitas coisas, muitas mudanças no mundo. Então, o que você pode falar sobre isso? Alan, eu acho nós estamos com desafios no mundo todo, né? Especialmente no Brasil, a gente acho que na América Latina, o país, e no setor óptico, a América Latina, o Brasil é o país mais representativo, né? Devido à sua densidade demográfica, né? A gente tem 42 milhões de usuários de óculos no Brasil, conforme o IBGE, né, que é os nossos dados oficiais, são 42 milhões de usuários de óculos no Brasil. No ano de 2024, nós vendemos no varejo, no ponto de varejo, mais 62 milhões e meio de pares de lentes. Então, e faturamos mais de 26 bilhões de reais em produtos ópticos na ponta do varejo no Brasil. Então, assim, o mercado é muito pujante, né? E com todas essas questões da miopia infantil, das pessoas usando óculos por mais tempo, isso tem aquecido. Mas a gente tem, de fato, diversas dificuldades no Brasil e no mundo, né, relacionados à sua pergunta. Eu percebo que no Brasil especialmente, mas acho que toda a América Latina, em todo o mundo, a gente tem relacionamento aí muito com Portugal, com Itália, que é o berço do produto óptico ali, das armações, dos solares, os franceses, que são muito bons em tecnologia de lentes, os espanhóis, que são muito criativos também nos produtos ópticos. Então a gente conversa com todos e tem se mostrado um ano desafiador para o mundo no setor óptico, em especial para o Brasil, porque a gente tem umas outras questões aqui. O ano que vem é um ano eleitoral, eleições federais, então, do governo federal. Então a gente brasileiro já está acostumado que o ano de eleição é sempre um ano muito turbulento, a gente sabe como é que a máquina pública ali começa a se voltar apenas para esse assunto, né? E a gente teve recentemente aumento de impostos no Brasil, os impostos aumentaram, em especial a IOF, que é o imposto sobre operações financeiras, né? Ele passou de 1,5 para 3,5, isso é muito, né? Principalmente para o lojista, né? A gente tem as questões de antecipação, às vezes de títulos, né? Do varejo, o varejista, ele ali, quando o seu fornecedor não o financia ou ajudando, porque no Brasil em especial é muito comum que o varejo venda parcelado, né? Parcelado no cartão de crédito.
Então, eu acho que o mundo tem lidado com essas dificuldades, né, que é exatamente a sua pergunta, de maneiras diferentes em cada país, né, porque tudo isso está muito ligado à cultura, à legislação vigente, ao momento que aquele país está atravessando. Às vezes ele está mais evoluído economicamente, às vezes um pouco menos, às vezes está no momento de eleição, às vezes está vivendo alguma questão ali, né, que hoje a gente tem que se preocupar até com as guerras, né? Uma década a gente não se preocupava tanto com isso, elas eram muito pontuais, e hoje elas surgem o tempo todo aí, algumas questões diplomáticas, algumas questões de guerra, que deixa ali o investidor, o lojista, preocupado, né, com essas questões. Então, acho que a gente está reagindo sim, mas de maneiras muito distintas em cada país, né? Porque o europeu, ele é muito mais maduro, né? Ele tem uma questão de muito mais moeda e mercado estável, e a América Latina tem uma questão muito mais de instabilidade, problemas cambiais, né? Aqui no Brasil, o dólar sobe, os importadores e distribuidores entram em desespero, né? Fala, meu Deus, com dólar a X não vai dar para trabalhar, né? O dólar desce demais, também é um grande problema. A indústria nacional também sofre, porque uma boa parte dos insumos dos matérias-primas são importadas. Então, no final, eu tenho sentido que, assim, que os países têm lidado com essas questões, mas, assim, de maneiras, não existe um padrão, são de maneiras muito específicas em cada país, de acordo com a sua dor naquele momento. Bueno, Ambra, excelente. Como tú lo dices, en Latinoamérica vivimos más activos porque tenemos más retos, porque todos los países, como tú dices, tenemos una cultura diferente, pero nos une también una pasión por esta industria óptica, y por eso, en este caso, por ejemplo, en Brasil, que tuve la oportunidad de conocer, existe Abiótica. Así que, como presentamos al inicio, Ambra es su directora ejecutiva. Así que quiero que nos hables un poco de Abiótica, por supuesto, de esta gran feria que es una de las más importantes de Latinoamérica, y por supuesto de cuáles son esos desafíos e essa visão que tem a Abiótica para o 2026. Obrigada, Marcela. Foi um prazer, uma alegria receber você na nossa feira esse ano, e queremos recebê-la no ano que vem. Novamente, é muito importante essa interlocução do Brasil, da nossa feira com a América Latina. Esse ano nós tivemos resultados bem positivos, né? A maioria, né, dos players, a grande maioria ali dos expositores saíram satisfeitos, foi uma visitação grande, né? Tem um ou outro problema pontual, a gente sabe, às vezes de localização daquele expositor naquele lugar, mas é que são tantas questões assim que a gente tem que olhar o geral, e no geral, os expositores saíram satisfeitos, os visitantes saíram satisfeitos e felizes, e a gente conseguiu atingir 1,2 bilhão em negócios, né, durante os 4 dias de feira. A gente percebe uma intensificação grande dos visitantes da América Latina, e vocês são um canal, Marcela, importantíssimo na América Latina para divulgar nossa feira, né? Estamos assim tão próximos, então é importante que todos os países nos visitem nessa oportunidade, porque realmente é uma grande festa de todo o setor óptico da América Latina. Então nós atingimos os números muito satisfatórios, foram mais de 22 mil visitantes, lojistas de todo o Brasil, América Latina, tivemos mais de 20 países diferentes presentes na feira. Já estamos aqui das vésperas do lançamento de 2026, já vamos lançar a feira 2026 para os associados, e vamos fazer aí uma campanha forte para trazer cada vez mais visitantes da América Latina. Esse ano especificamente, e a gente quer intensificar no próximo ano, nós trouxemos alguns compradores com apoio do projeto Apex do Brasil, com o projeto do governo brasileiro, para trazer compradores internacionais. A maior parte dos produtos dos produtos comercializados no Brasil não são fabricados no Brasil, são importados,
mas o Brasil tem uma indústria, uma fabricação brasileira interessante, pujante. O Brasil tem uma característica muito especial da moda, principalmente em surfwear, essa coisa da moda praia. Então a gente é muito forte, né? O Brasil é um país lindo com relação a isso. Então a gente consegue ser muito atraente para a América Latina, nesses conceitos de design, principalmente moda praia. Então acho que isso é muito atraente. Nós fizemos esse pequeno piloto, trouxemos 7 compradores internacionais, se eu não me engano foi México, Chile, veio uma pessoa de Portugal também, e eles ficaram encantados com o design dos produtos brasileiros, com a receptividade, com o calor humano aí do brasileiro, que é muito conhecido. Então a ideia é ampliar. A ideia, assim, tô contando isso em primeira mão, tá, Marcela? Não contei isso ainda para ninguém, tô dando essa novidade para vocês. A ideia é ampliar a visitação de compradores da América Latina nessas rodadas de negócio para 2026. Devemos ficar ali no mesmo centro de exposição, porque nós atingimos um tamanho grande, né? São mais de 20 mil metros de feira. Então devemos permanecer no Expo Center Norte. Isso já é uma decisão do nosso comitê aqui da Biótica de Feira. Vamos permanecer no Expo Center Norte e vamos realizar de 8 a 11 de abril de 2026. Já vamos começar a aquecer isso, esquentar os motores para fazer uma grande feira em 2026, porque a gente sabe da importância desses eventos de negócio, feiras, rodadas de negócio para os nossos associados, expositores, para que ele possa não só estar perto do seu cliente, mas também para que ele possa fazer negócio, porque efetivamente ele faça negócios e venda seus produtos e consiga penetrar nessa grande, na América Latina, que é uma região tão grande, né? Muito grande, o Brasil é um país muito grande, então aproximar mesmo o cliente do fornecedor para que os negócios aconteçam. E a Biótica, né, como promotora da feira e a entidade setorial mais representativa do setor óptico brasileiro, né, às vezes as pessoas, como a feira, elas enxergam, né, elas vão na feira e veem a feira, tem a sensação de que a Biótica é um promotor de feira. E eu queria aproveitar o seu canal, que é tão reconhecido e penetra tão bem na América Latina, para esclarecer que a Biótica é uma entidade setorial que, entre várias ações do setor óptico, várias entregas que ela tem para o seu associado, ela também faz uma feira, né? A feira é uma entrega para o nosso associado, né? E entre tantas entregas, a gente tem associado que nós temos, no Brasil, nós temos 463 empresas fornecedoras de produtos ópticos, das quais mais de 270 são associadas da Biótica. Então a gente tem uma boa parte dos fornecedores associados, e nós representamos 95% de todas as marcas e grifes comercializadas no mercado óptico brasileiro, porque evidentemente entre esses 200, quase 270 ou um pouquinho mais de 70, não me recordo o número exato agora, a gente tem os maiores, né, os donos de marcas, né, de equipamentos. Então a gente acaba sendo muito representativo nesse sentido, e a gente percebe que essa diversificação de portfólio do que a Biótica oferece para o seu associado é o que os deixa conectado a nós. Né? Nós temos mais aí 270 associados, mas apenas 140 são expositores. Então você veja que metade praticamente continua aqui, é associado, paga mensalidades e não vai na feira. Né? E por quê? Porque ele tem interesse nesses outros serviços. Então, mapeamentos setoriais, pesquisas de mercado, interlocução com o governo, né? Num país tão agitado e instável quanto o Brasil, está conectado com as entidades públicas, com as casas parlamentares. Então,
com o Congresso, com o Senado, acompanhando as regulações com a Anvisa, falando com os conselhos, seja o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o Conselho Brasileiro de Óptica e Optometria, que são todos profissionais, o óptico, o optometrista, o oftalmologista, todos profissionais essenciais para a nossa cadeia de valor, né? Essenciais para os nossos negócios, é importantíssimo. Então, essa interlocução, os associados se sentem representados e ouvidos, e é por isso que eles continuam conectados. E uma parte deles usam alguns serviços, uma outra parte usam outros serviços, e uma boa parte usa o serviço da nossa feira, e gosta muito, e entende. Outros, a feira não faz tanto sentido assim, ele acaba conectado a nós por causa de outros serviços, né, de outros relacionamentos. Então, acho que é isso, espero ter respondido bem a sua pergunta. E há planos de lançar novos serviços, como programas de capacitação, ou talvez iniciativas voltadas para o desenvolvimento dos estabelecimentos ópticos, porque agora nós estamos falando de uma coisa que é bem importante, que é aquela que muitos associados, talvez eles não gostam, não sei, ou eles talvez a feira não é muito importante para eles, mas sim é muito importante tudo aquilo que tem relacionamento com conexões, dados da indústria, uma análise e tudo isso. Então, em relação com isso, há novos serviços, novas coisas que você gostaria de compartilhar conosco? Gostaria sim, Alan, obrigado pela pergunta. Você está me dando a oportunidade de falar um pouquinho do nosso portfólio atual e do que a gente tem feito de novo agora em 2025 e quer ampliar ainda para 2026. Nós temos já tradicionalmente um mapeamento de produtos e negócios, né? Inclusive nós somos parceiros do Eyewear Intelligence, que é o maior periódico de ótica do mundo. Nós temos uma parceria muito forte com eles, e os números oficiais do Brasil são feitos pela Biótica e os que são publicados no Eyewear Intelligence com relação ao setor óptico. Então a gente já tem ali os mapeamentos mensais, então a gente faz o levantamento das vendas por estado, por região, faz um ranking dos estados que mais fazemos negócios. Anualmente, nós temos um mapeamento por categorias. Então, de todo aquele bolo de recursos financeiros ali de bilhões de reais que nós vendemos no ano, quanto foi de armações, quanto foi de solares, quanto foi de lentes oftálmicas, lentes de contato. Por quê? Porque primeiro os associados veem o número fechado, que a gente consegue ir mês a mês ali buscando, e depois, quando a plataforma do IBGE, que é a plataforma oficial do Brasil, abre ali e atualiza, a gente consegue fazer esse levantamento e, de acordo com a nossa metodologia, trazer em categorias de produtos. Então, a empresa associada consegue ali, mês a mês, e usando aqueles dados gerais como benchmarking para ela, né? O mercado geral, a Biótica diz que cresceu 1, eu cresci 2. A Biótica diz que caiu 1, nossa, eu caí 5, então tô mal. Então ela vai ali já se organizando ali, fazendo ações mensais para se manter ali dentro da média do mercado nacional. E ao final do ano, na semana, a gente solta o nosso mapeamento anual, onde eles podem se comparar, né, em categoria. Mas eu só vendo armação. Como é que foi o desempenho das armações? Eu só vendo lente. Como é que foi o desempenho das lentes? Então aí a gente chama de mapeamento anual. Nós temos uma ferramenta importante que para franqueadores, né, que é um tipo de fornecedor. O franqueador, ele tem uma ferramenta que chama-se Índice de Potencial de Consumo, onde ele consegue enxergar qual é o consumo de produtos ópticos em todas as regiões, em todas as 5.750 cidades do Brasil. Temos 5.750 cidades, é muita cidade, né? Muito município para trabalhar. Então ele consegue enxergar isso. E durante todo o ano a gente tem as pesquisas, a gente acabou de publicar uma pesquisa de e-commerce, que a gente percebe o quanto o e-commerce tem crescido no Brasil, então se torna
uma ferramenta importante de vendas com essa nova geração, né, entre 18 e 25 anos, que eles flutuam mais, né, ficam menos tempo no trabalho, eles têm outro comportamento, e o lojista tem sentido essa dor de falta de mão de obra qualificada, que eles têm sentido uma dificuldade, que essa nova geração não é tão fácil assim de fidelizar ali na empresa. Então a gente agora trabalhou como especialista em recursos humanos, montamos uma pesquisa de turnover, já aplicamos com os óticos e com os funcionários para entender, e devemos soltar no próximo mês os resultados dessa pesquisa de turnover. Então, assim, são sempre temas muito relevantes que o próprio associado traz, né, que ele tem dúvidas, que ele quer respostas. Então, as pesquisas são sempre baseadas em demandas de associados. Então, assim, a gente tem ali uma série... E um novo produto que a gente lançou no passado, que fez bastante sucesso, que a gente vai manter, que é os dados da América Latina. A gente mapeou quais são os países da América Latina mais relevantes em negócios óticos, e nós soltamos ali nós publicamos um mapeamento desses 5 países, são 5 países mais importantes e relevantes, para que os nossos associados, quando olham para a América Latina, tenham ali os seus alvos, vou apostar nesse país, ou esse não faz sentido para mim, esse faz. Então, o mapeamento Latam, que nós chamamos, também é um produto de bastante sucesso. Temos ali também, você tocou nesse assunto, a gente tem alguns outros produtos, a gente tem as bases de dados para ajudar o associado ali poder encontrar clientes, mas a gente tem também um trabalho social pela Fundação Abiótica. A Fundação Abiótica é o braço social da Abiótica, é mantido pela Abiótica, onde nós temos um trabalho social importante, com 3 ações bem importantes. A primeira é um trabalho de disseminação de cuidados com a visão, que chama-se Olho Vivo, nosso programa, e ele busca estar em lugares de muita visitação, circulação, tipo metrô, shoppings, né, fazendo ali um testezinho por tabela de Snelling com os passantes, e se a pessoa não enxerga ali 20/20, ele então avisa, olha, é importante você procurar um profissional de saúde visual, você não está enxergando bem. Então a ideia é que esse alerta incomode essa pessoa e essa pessoa vá buscar um profissional de saúde ocular. O segundo chama-se Nossas Crianças, onde nós temos uma parceria entre a Fundação Abiótica e a Fundação Abrinq, aqui no Brasil, para atender crianças com dificuldades visuais. Então, a Abrinq capta essas crianças e entende a necessidade e nos encaminha para que a gente faça a doação dos óculos infantis. E o terceiro, e tão importante, não menos importante, é tão importante quanto as outras 2 ações, é a nossa ação de formação de jovens. Então, nós recrutamos jovens de 16 a 19 anos que não atuam no setor óptico e ministramos gratuitamente, através de uma plataforma de ensino, com uma escola bem renomada aqui no Brasil, que é a Escola Filadélfia, gratuitamente um curso de formação de consultores ópticos. Ao final do curso, né, então, como ele é online, esse jovem pode estar em qualquer das 5.750 cidades do Brasil. E ao final do curso, o nosso parceiro RH Óptico, que é uma empresa de recrutamento e seleção parceira da Fundação Abiótica e da Abiótica, ela encontra um estágio presencial em uma ótica na cidade do jovem. Então, ele está lá na cidade do Rio de Janeiro. Ele terminou, ele fez os 7 módulos, assistiu, fez as provas, passou. Quando chegar no 8º módulo, que é o módulo de estágio, ele vai receber a comunicação, olha, o seu estágio vai ser na ótica tal, endereço tal, procurar tal pessoa. Aí ele fica por 20 horas nessa ótica, aprendendo na prática o que ele já aprendeu na teoria, e ele sendo aprovado ali no estágio pelo lojista que o recebeu, ele
ele pode já ter, ele recebe o diploma dele. Esse lojista que ofereceu esse estágio tem a opção de contratá-lo, né? Ele pode ter oferecido estágio, mas ele pode dizer, olha, eu tive interesse por essa pessoa e se mostrou muito capaz. Então ele pode contratá-lo, ou ele pode dizer, olha, eu tenho ali, só fiz o estágio mesmo, só quis ajudar o garoto e eu não preciso de mão de obra agora. Então, a gente pega o currículo dessa pessoa e coloca na plataforma do RH Ótico para que outros lojistas acessem e possam ter acesso a essa mão de obra, a essa pessoa, né, na verdade, qualificada já, que já sabe trabalhar no balcão da ótica. Então, a gente tem, a Fundação Biótica já faz esse trabalho por 10 anos, nós tínhamos, isso foi um fenômeno da pandemia, viu, Marcela? Antes da pandemia, esse curso era presencial só em São Paulo. Após a pandemia, ele virou online para todo o Brasil. Então, uma coisa interessante que a pandemia nos trouxe de benefício, né? A gente deixou de ter um curso numa única cidade do Brasil para expandi-lo online para todas as 5.750 cidades do Brasil. O curso é um sucesso. Os lojistas buscam esses profissionais, porque é bem difícil ali encontrar um vendedor que já tenha ali experiência com o balcão, alguma experiência e conhecimento sobre ótica. Ele recebe um diploma de consultor óptico e é um sucesso, mas é mais difícil atraí-lo para um trabalho mais tradicional, que é o setor óptico. Então, nós temos que ser muito criativos. A gente tem que mostrar para esse jovem que o setor óptico não é muito tecnológico, é muito moderno, está em constante mudança, tem muitas oportunidades, que os produtos têm muita tecnologia, que as empresas são muito avançadas. Então, assim, é um trabalho grande no sentido de conseguir demonstrar isso para eles, porque eles selecionam muito as oportunidades, né? E a ideia é sempre que a gente capte, né, alunos carentes, né, que têm mais dificuldades econômicas, para fazer uma inclusão profissional e social, né, com pessoas mais carentes. Então, essas são as ações aí, a grosso modo, algumas delas que a Fundação Abiótica tem promovido no Brasil. E André, agora que estamos falando um pouco da tecnologia, também da inserção no mercado de trabalho e tudo isso, então, na sua opinião, como será a ótica do futuro? Que você está falando, ok, agora é difícil porque os jovens de hoje estão procurando tecnologia, estão procurando tudo aquilo que tem a ver com TI. Então, para você, como será a ótica do futuro? O que você acha disso? Ontem me fizeram essa pergunta e eu disse para esse colega que me perguntou, ele falou, o meu sonho é que fosse dessa forma. Eu falei, olha, e aí eu contei o meu sonho, né? Então, o meu sonho é que a ótica seja um ponto de saúde, moda e tendência. Por quê? Nós somos uma combinação única e exclusiva, multifacetada de saúde ocular, tendência, moda e até luxo. Então, quando a gente pensa que, para mim, a ótica do futuro é um espaço de saúde ocular e até auditiva, porque, diferente de alguns países, o Brasil, a gente só encontra assim, o aparelho auditivo, né, que o aparelho auditivo está para o aparelho óculos, né, então eu ouço melhor e enxergo melhor, em clínicas especializadas. E as pessoas procuram as clínicas especializadas apenas para fazer os exames, né? Seja visuais, seja auditivos. Então, por que não a gente ter ali um ponto de venda onde eu tenho saúde visual e auditiva de fácil acesso, com requinte exclusivo de tendência, de moda, de modernidade, de tecnologia. Então, essa é a ótica do futuro. O lojista vai se consolidar e expandir quando ele deixar de ver a loja dele como um ponto de venda de óculos.
ele tem que entender a loja dele como um ponto de experiência do cliente, né, que vai fazer com que as pessoas levantem do sofá e deixem de comprar nos e-commerces para ir até a loja dele. Então, ela tem que ser atraente, seja em visual merchandising, seja em atendimento exclusivo, seja em experiência de tecnologia, seja em experiência de luxo, né? Cada loja vai se posicionar de uma forma, seja em experiência de produto, né? Ele tem ali experiência, e uma experiência sensorial, né? De enxergar e de ouvir, porque se o nosso público é majoritariamente 40 e 50 mais para os óculos de correção visual, esse mesmo público vai ter dificuldades auditivas. Então, por que não unir essas experiências sensoriais juntas, né, de sentidos, a visão e a audição? Então, eu entendo que a ótica do futuro, e é claro que cada um, dependendo da sua região, da sua expertise, do seu público, da sua segmentação de público, de faixas sociais que cada ponto de venda atende, vai ser diferente, mas nós podemos ser uma combinação única de saúde ocular e auditiva, moda, tendência, e isso o público vai sair da casa dele para ir até esse local. E é diferente de comprar um produto, um simples produto pelo e-commerce, que muitas vezes ele é mais barato, vai chegar rápido e não faz com que você tenha que se movimentar. Então, às vezes, o público dá preferência para isso. Então, a ótica do futuro é aquela que vai trazer uma experiência tão forte para o seu consumidor, que vai fazer com que ela seja desejada, que eles queiram visitá-la e que eles queiram voltar. Essa é a minha ideia de ótica do futuro. Gracias, Ambra. Bueno, pues realmente hicimos un recorrido maravilloso. Conocimos, por supuesto, un poco más de la industria de Brasil, que es un referente para toda Latinoamérica. Y bueno, felicitaciones también por todo lo que hacen a través de Abiótica, sin duda la parte social. Yo creo que fortalece mucho un sector y hace parte del crecimiento del mismo. Así que, Ambra, pues gracias por haber compartido este espacio con nosotros, por toda tu visión, tu perspectiva. Deseamos muchos éxitos también para Abiótica 2025 y por supuesto Visión Latina va a estar ahí también transmitiendo esa unión para Brasil con el resto de América Latina. Así que, Ambra, de verdad que nuevamente, como dicen, obrigada, y unas palabras de despedida para toda nuestra generación Visión Latina. Marcela, eu que agradeço a você e ao Alan pela oportunidade de estar aqui no seu canal, de poder falar com um público tão qualificado quanto o do seu canal, e um público realmente que é a nossa interlocução, que é o setor óptico. Aproveitar para convidar todos para a Expo 26 no Brasil, de 6 a 11 de abril de 2026, no Expo Center Norte. Inclusive vocês, né, faz questão que vocês estejam presentes, mas todo o seu público ouvinte, nos contate pelos nossos canais, para que a gente já possa começar a dar informações a respeito do tema, né, sobre a realização, e agradecer que eu possa estar aqui expondo, então, algumas coisas que a gente tem feito, que tem dado resultado positivo, e que todos se sintam bem-vindos à Abiótica, bem-vindos ao Brasil, para que a gente possa cada vez mais estar próximo, né, nesse setor, e poder ajudar de fato aí nas dores mais complexas do setor. Muito obrigada, Marcela, muito obrigada, Alan. Gracias, Ambra. Bueno, Alan, pues entonces agendados para Brasil en Abiótica 2026, perdón. Muito obrigado, Ambra. Eu acho que foi uma conversa bem interessante, não somente do que todas as coisas que a Abiótica tem para oferecer, mas também tudo aquilo que tem relação com o mercado óptico, né? O futuro da óptica, o futuro dos profissionais, tudo. Eu acho que foi muito interessante. Então, eu também agradeço muito, Ambra, pelo seu tempo, pelo espaço. Graças, Marcela, e muito obrigado para todos aqueles que estão aqui lá na América Latina.
Bueno, pues gracias América Latina por estar aquí conectados con Entrevistas Latinas. Recuerden seguirme en @soylatinaconvisión y nos vemos en una próxima emisión. Obrigada.